Bom dia! Nesta quinta-feira, 24 de abril de 2025, que Deus guarde a nossa pátria e guie o nosso futuro sob o teu olhar. Que o nosso futuro esteja guiado pela sabedoria divina. Que tenhamos muita honestidade, que tenhamos justiça necessária, que tenhamos amor, paz, respeito, fé e esperança no dia de amanhã. Pedimos também a Jesus, nosso irmão, a Maria, nossa mãe, e aos bons espíritos que se juntem a Deus para essas bênçãos ao nosso país. Nosso país está necessitado de bênçãos divinas, de bênçãos celestiais para o seu caminhar. E vamos iniciar o nosso encontro, o nosso momento com a leitura e a reflexão no capítulo 6, o Cristo Consolador, e nós estamos no item 8, na parte 1. É um item novo que o Espírito de Verdade continua falando conosco. Ele continua fazendo a sua grande explanação. E assim está escrito: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Mais uma vez, o Espírito de Verdade tem em suas palavras uma profundidade muito grande. Ele começa falando que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Deus consola todas as pessoas? Não. Pelo texto nós estamos vendo que ele não consola a todos. Mas ele não é pai de todos nós? Vocês podem estar pensando dessa forma. Mas se Deus é nosso pai, por que ele não consola todo mundo? Por que ele não deveria consolar todas as pessoas? Sim, ele consola, mas só ele consola aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem o seu tamanho diante de Deus, diante da vida e diante do próximo. Então ele reconhece, como está escrito aqui, Deus consola os humildes. Então as pessoas que reconhecem o tamanho de si próprio, diante de Deus, diante da vida e diante dos outros, do próximo, Deus dá o consolo. Quando a pessoa não tem a humildade, é porque ela é arrogante, ela é prepotente, e isso impede que ela receba o consolo divino. Então é mais ou menos assim. Nós estamos num aeroporto, por exemplo, e eu estou com 2 malas pesadas e eu vou carregar as malas do ponto A ao ponto B. Eu pergunto para o meu companheiro: você me ajuda? Ele fala assim: ajudo. Mas se ele falar para mim assim: quer uma ajuda? E eu falar assim: não precisa, ele não vai ajudar. Por quê? Porque eu não tenho necessidade da ajuda dele. E isso ocorre com Deus, porque ele ajuda o humilde. O arrogante e o prepotente, ele não ajuda.
O humilde sabe que é muito para ele, reconhece a sua pequenez diante dos seus problemas e que precisa da ajuda de Deus, ele precisa da ajuda de Jesus, ele precisa da ajuda de Maria e dos bons espíritos. Então, já com os arrogantes, com os prepotentes, que eles se acham que são autossuficientes e que não precisam de ajuda de ninguém, que dão conta sozinho, então eles não precisam da ajuda de Deus. Essa ajuda é dispensável, eles não precisam nem da ajuda de Deus, nem da ajuda de Jesus, de Maria ou dos bons espíritos. O que vale mesmo é o comportamento, porque ninguém fala que é arrogante, né? Ninguém diz assim, se você perguntar para alguém assim, você é humilde ou você é arrogante? A pessoa vai falar que é humilde e nunca vai dizer que é arrogante. Mas Deus, Jesus, Maria e os bons espíritos veem como é que nós nos comportamos. E através do nosso comportamento é que nós dizemos se somos humildes ou não. E daí Deus consola ou não. Se você é humilde, Deus vai te consolar. Se você é arrogante, Deus não vai te consolar, porque você, por ser arrogante, já se acha muito bom em tudo e não precisa da ajuda de Deus. Aqui também no texto coloca assim, né? Vai dar forças aos aflitos que lhe pedem. Deus não é todo poderoso? Tenho certeza que você vai dizer que sim, porque Deus é todo poderoso. Mas se ele quisesse resolver todos os problemas, ele não resolveria? Lógico que resolveria. Então, porque ele só dá força, né? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Por que Deus só dá força? Existe um princípio básico que a gente tem que compreender e entender pela vida fora. Deus não resolve o problema de ninguém. Deus não resolve o problema de nenhum espírito. Ele dá forças para que cada um resolva sozinho os seus problemas, os seus sofrimentos, as suas dores. E ele é um princípio, inclusive, educativo. Porque se Deus resolvesse os nossos problemas, o que é que nós faríamos? Nós arrumaríamos logo em seguida um outro problema e colocaríamos no lugar daquele problema que Deus resolveu. Mas como é nós que resolvemos os problemas e dá muito trabalho para resolver, o que é que nós queremos? Nós queremos é ficar longe daquele problema que a gente já passou. Então, é mais ou menos assim um exemplo bem básico para que a gente entenda. O filho pequeno vai brincar de quebra-cabeça na sala. Ele pega a caixa de quebra-cabeça, esparrama pelo chão todas aquelas peças. Tem peça para todo lado, tudo bagunçado, tudo misturado, e ele, inclusive, tem dificuldade de começar. Mas daí ele começa e vai montando as suas pecinhas, mas logo ele cansa e deixa tudo e vai embora. O pai ou a mãe vai lá, guarda todas as peças do quebra-cabeça, põe na caixa e guarda na estante. Se vocês fizerem isso sempre, sabe o que vai acontecer com seu filho? Ele vai entender que sempre vai ter alguém que vai resolver os problemas dele, até mesmo na vida adulta. Então tem que começar desde cedo a nossa orientação. O certo é orientar o filho quando ele vai brincar com o quebra-cabeça, que a hora que ele terminar, ele tem que guardar todas as peças na caixa e guardar a caixa na estante. Assim, ele vai tendo o senso de responsabilidade. E Deus faz exatamente isso conosco. Ele vai nos orientando para que a gente crie esse senso de responsabilidade.
mas cada um resolve os seus próprios problemas. Então, quando você pede, né? Porque aqui ele coloca assim: dá força aos aflitos que lhe pedem. Se você não pedir, ele também não vai lhe dar força. Ele vai dar força para quem pede. Porque quando você pede ajuda divina, você reconhece que é incapaz de resolver sozinho. E isso já é um ato de submissão e de humildade. Entende? É simples assim. Quando você pede ajuda divina, pede ajuda para Deus, para Jesus, para Maria, para os bons espíritos, você já está reconhecendo a sua impotência para resolver tais problemas. E daí você já está reconhecendo o seu tamanho diante deles, diante da vida. Então, você já mostra com esse seu comportamento que você é humilde. E continuando aqui, seu poder cobre a terra, né? O poder de Deus cobre a terra. Primeiro, pelo tamanho, né? A cidade grande, vemos que fazemos parte, né, de uma população. Se nós estamos numa cidade, a gente faz parte daquela população. E com tanta gente naquela cidade onde nós moramos, naquele país onde nós residimos, no mundo, eu acho que tem muita gente que pensa assim: será que Deus, será que Jesus, será que Maria sabe que eu estou aqui chorando e pedindo auxílio no meu quarto? Claro que sim. Claro que sim, meu irmão e minha irmã. Claro que sim, que eles estão sabendo que você está aí pedindo socorro. O poder de Deus cobre toda a terra. Cobre toda a terra. Então, eles vão saber. E aqui no texto, né? Seu poder cobre toda a terra e por toda parte. E junto com cada lágrima, coloca um bálsamo que consola. O bálsamo que consola. Cada lágrima que nós derramamos é enviado pelos bons espíritos. Ele envia, né? Deus, Jesus, Maria, enviam através dos bons espíritos esse consolo. Ou através de pessoas que acabam cruzando o nosso caminho. De repente, alguém bate na nossa porta e nos traz um consolo, nos traz uma solução para o nosso problema. E também tem outro momento onde Deus fala diretamente no coração do homem. Ele fala diretamente ao coração. E você que não teve contato com ninguém, não teve contato com nenhuma pessoa, só fez uma oração ardente, fervorosa, você sente uma paz que toma conta de você. Então Deus tem caminhos onde o mundo não tem estrada. Acredite, acredite. Deus, Jesus e Maria estarão sempre com você. E nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E aqui no texto, né, fala ainda de abnegação, e o devotamento são uma prece contínua. Abnegação e devotamento é quando você confia e entrega nas mãos de Deus. Você tem um problema, você confia e entrega. Isso já é uma prece, é uma oração. Então, a oração não é somente através de palavras, mas também do seu comportamento. Quando você crê, acredita, tem fé e entrega nas mãos de Deus, você está fazendo uma prece. E encerra um ensinamento profundo. Esse encerramento profundo
finaliza com um ensinamento com relação à sua dependência de Deus. Não importa a posição social e financeira que você e sua família tenham. Não importa a sua formação, a sua cultura. Nós, todos os homens, são dependentes de Deus. Então saiba que você ora a Deus através do comportamento de confiança, de coragem, quando você enfrenta suas dores. E ela é entendida como uma prece. O seu comportamento pode ser uma constante oração a Deus. Quando você confia, quando você tem fé e quando você entrega todos os seus problemas nas mãos e no tempo de Deus. Eu te convido agora para a nossa oração propriamente dita, para a oração individual de cada um de nós. Você deve, nesse momento, falar com seu coração aberto, falar das suas tristezas, dos seus problemas, dos seus sofrimentos, das suas angústias, dos seus pânicos, das suas aflições. Fale abertamente o que é que te aflige. Conta para eles como é que você está se sentindo e como é que você gostaria de estar. Quais seriam as soluções que você acha que seriam possíveis para o seu problema. Pede também coragem e forças para enfrentá-los, porque você tem a sua parte para executar. Então peça coragem, peça força, peça vontade para eliminar esses problemas da sua vida. Se você estiver bem, aproveita o dia e dê um apoio para o seu irmão que não está tão bem. Se você conhece alguém que necessita de oração, coloque o nome dele aqui ou convide-o para participar do nosso encontro. Ofereça nosso endereço www.orandosemprebem.com. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria e aos bons espíritos por mais esta oportunidade. Agradeço individualmente a cada coração de vocês que estão aqui neste encontro. Gratidão eterna. Fica aqui um forte abraço e um beijo do meu coração para o seu coração. Nunca se esqueça que orar é a única maneira de você estar sempre bem. E que Deus abençoe o nosso Brasil.